Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos avançando no nosso programa, estamos chegando à lição de número 9 e eu espero que você esteja sendo abençoado com o estudo do livro de Josué. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e nós estamos juntos aqui nos canais da Sá Feliz e esse link que aparece na sua tela vai lhe dar a oportunidade, se você se inscrever, de receber as novidades, as informações e o acesso direto ao estudo da lição. Você ainda pode enviar seus comentários, você pode fazer os seus pedidos de oração, sabendo que formamos uma grande família que oramos uns pelos outros e a Sá Feliz também mantém uma equipe de intercessores. Além disso, nós incentivamos que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que de outra maneira não poderiam receber e assim nós ampliamos o número de pessoas abençoadas. Antes de irmos para o estudo, quero convidar você a curvar sua fronte para juntos orarmos ao Senhor. Deus Pai nosso, querido Senhor, graças te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos conduz agora neste estudo, uma lição desafiadora, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, coração humilde e disposição para vivermos sempre segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Frases que se encontram, título da lição, e frases que se encontram em nosso verso para memorizar, que diz assim: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança, também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Zacarias 9:12. Bom, a lição, na sua introdução da porção do sábado à tarde, ela nos destaca aqui dos capítulos 13 a 21 de Josué, nós vamos encontrar longas listas de fronteiras, divisões das terras destinadas às tribos de Israel. Para muitos leitores, pode parecer que esses relatos sejam muito enfadonhos e talvez irrelevantes, mas eles têm um profundo significado teológico. Talvez esta lição tenha sido a lição com maior viés teológico deste trimestre. Estas listas mostram que a terra prometida, diz aqui o autor, não era apenas uma ideia distante, um sonho não alcançado, mas era uma promessa concreta e real. Deus queria ensinar ao seu povo, aos israelitas, que o território prometido, a terra da promessa, era tangível e eles precisavam agir com fé para tomar posse daquela realidade. Então, nesta semana, diz o autor, nós vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados à terra prometida e refletir sobre a sua relevância espiritual para aqueles que hoje confiam nas promessas de Deus quanto ao futuro. O autor vai buscar paralelos entre a experiência do povo de Israel, o significado da terra, desde os primórdios, desde os dias de Adão e Eva, depois para os patriarcas, depois para o povo, exílio, na volta do exílio, trazendo também para nós hoje, fazendo uma aplicação para nós hoje em relação às promessas de Deus com respeito à eternidade. Espero que sejamos abençoados com o estudo dessa lição e dessa maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Indo para a lição do domingo, que tem como título Éden e Canaã, o autor ele faz um resgate da instalação do mundo, da criação da terra, lá no Jardim do Éden. E ele destaca que era um ambiente perfeito, um ambiente de abundância e beleza para todos os lados. E ali Deus esperava que Adão e Eva, dando a eles o domínio sobre a terra, que eles cuidassem daquele jardim. Mas entrou o pecado no mundo, o relacionamento de confiança com o Criador foi quebrado e a conexão com o jardim, o autor explora esse aspecto. Eles tiveram que deixar o jardim, que ser expulsos, tornando-se assim no primeiro casal, nos primeiros seres humanos a estarem fora da sua terra, como refugiados, uma palavra que nós entendemos e conhecemos bem pelas histórias que acontecem na atualidade. Perderam o território que Deus havia concedido a eles. O Jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem a ser desejada
com ligação agora em relação à terra prometida. Depois o autor traz para os patriarcas, deixando esse exemplo da perda do Jardim do Éden por Adão e Eva. O autor traz agora para os patriarcas, recuperando também um pouco da história, quando Abraão recebeu o chamado para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele vai para essa terra, ele peregrina por essa terra, ele erige altares nessa terra, ele peregrina e não permanece, porque ainda a medida da misericórdia de Deus para com os povos moradores dessas terras ainda não havia se esgotado. Deus ainda tinha tempo para eles se arrependerem. Eles peregrinam por 400 anos, parte desse período, como escravos. Então vem a libertação, venha a libertação com mão poderosa que Deus faz, com mão forte, braço estendido, que Deus tira o povo de Israel do Egito. E o autor destaca que o povo de Israel não fez nenhum esforço, ele não fez nada para merecer. Isso foi uma dádiva de Deus, uma graça de Deus. A terra prometida, ele afirma, fruto da iniciativa divina, foi um presente de Deus. Da mesma forma que Israel não tinha direito nenhum direito natural para reivindicar esta terra, somente poderiam possuí-la pela graça de Deus. E dessa maneira, ele nos leva a pensar na promessa que Deus tem para nós da terra prometida. Ele vai ainda da terra renovada, que é uma promessa de Deus, ele vai ainda tocar de forma mais direta nesse ponto. Os patriarcas que eram herdeiros dessas promessas até que elas se cumprissem. Da mesma forma, como seguidores de Cristo, nos tornamos também herdeiros das promessas que Jesus tem para nós com respeito à eternidade. Ellen White faz um comentário muito interessante no Patriarcas e Profetas, dizendo que o intuito de Deus ao levar Israel para esta terra, para esse lugar, tinha como propósito que a partir desse lugar Israel difundisse a luz da salvação divina para todos os povos. O mesmo ideal que Deus tem para nós hoje, Deus teve para com o seu povo no passado, e desta maneira colocamos aqui um ponto final na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, nós vamos entender aqui, explorar junto com o autor, ver como o autor explorou esse conceito da terra como uma dádiva. E ele vem dizendo que no aspecto mais básico, o território oferece à nação, a qualquer nação, uma identidade física. Ao definir sua localização, ele também determina o modo de vida, o estilo de vida, o jeito das pessoas viverem. Ter um território também significa ter liberdade, estar em casa. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à terra que lhe seria dada. Havia uma relação especial entre Deus, Israel e a terra. O autor explora isso aqui de forma muito interessante. Israel recebeu a terra de Deus como um presente. No ideal de Deus, eles não teriam que tocar em armas, usar armas para tirar aquelas nações, aquelas cidades do seu lugar. Deus daria esta terra. Enquanto o povo mantivesse fidelidade e aliança, Deus também manteria o seu compromisso de deixá-los ali. Em outras palavras, eles não poderiam desfrutar a terra e suas bênçãos sem a aprovação divina que lhes dava isso de presente. A terra funcionava, o autor vem explorando, como uma janela por meio da qual Israel poderia ter uma visão mais ampla de Deus. Viver ali recordava constantemente que Deus era fiel, cumpridor das suas promessas e respeitador da aliança. Ele cumpria as suas promessas e, portanto, digno de confiança. Nem a terra e nem Israel existiriam sem a iniciativa divina, que era, sem dúvida, Deus a base de toda a existência. No Egito, olha aqui que interessante, o Nilo oferecia a garantia do sustento. Na terra da promessa, na terra prometida, eles dependiam do clima, dependiam das chuvas. E quem controlava o clima? Deus. Quem controla o clima? Deus. Então eles dependiam desta relação com Deus, uma contínua lembrança de sua dependência do Criador. Embora Israel tivesse recebido a terra como um presente de Jeová,
Em última análise, Deus ainda era o seu verdadeiro dono. Deus permanecia como verdadeiro dono, Senhor de toda a criação, porque a terra pertence ao Senhor e tudo que nela contém. Se Deus é o proprietário, os israelitas, e por extensão todos os seres humanos, são apenas estrangeiros, peregrinos nessa terra em jornada. Em outras palavras, somos hóspedes, assim como eles, hóspedes permanentes de Deus neste mundo. Que ideia impressionante! Será que nós conseguimos desenvolver esse sentido de dependência de Deus em relação às nossas propriedades, sejam terras, sejam casas, seja o que for? Será que nós entendemos que tudo isso é dádiva de Deus para nós, com o propósito de sermos propagadores das bênçãos, do amor de Deus e daquilo que Ele nos oferece como recursos para vivermos e, consequentemente, para compartilharmos com aqueles que necessitam? Olha que pensamento para nós refletirmos e avaliarmos quão gratos somos ou quão ingratos temos sido por não reconhecer a atuação de Deus em abençoar o seu povo, dando-lhes posses e propriedades com o único propósito de, estando neste lugar, espalhados por tantos países neste mundo, sermos transmissores da luz da verdade, assim como Israel deveria ter sido. Dessa maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a lição da terça-feira, onde nós vamos encontrar aqui o título O Desafio da Terra. Considerando que os israelitas, eles viveram como escravos por séculos, por décadas e séculos, suas habilidades militares eram limitadas e sua expertise, a sua experiência na guerra era, consequentemente, muito inadequada para travar batalhas com os ocupantes da Terra Prometida, que, por sinal, tinham cidades fortificadas, armamentos, de tal maneira que o próprio Egito, com toda a sua potência militar, não conseguiu subjugar estas terras. Agora, uma nação composta por ex-escravos que enfrentava uma desafiadora tarefa de conquistar uma terra onde os seus antigos senhores, os egípcios, não haviam conseguido dominar. Se algum dia eles conquistassem essa terra, tivessem êxito, seria unicamente pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus. E aqui, no capítulo 13, versos 1 a 7 de Josué, até o capítulo 21, Josué trata da divisão da terra entre as diversas tribos de Israel. E o autor, ele enfatiza que essa distribuição não apenas indicava o que lhes era concedido, mas também destacava o que ainda precisava ser ocupado daquele território. Os israelitas tinham a promessa de que viveriam com segurança, viveriam em paz. Eles eram, na verdade, apenas inquilinos legítimos. Porém, nós vamos encontrar como Israel, na sequência da história, como Israel falhou nesta tarefa. Deus entregou a terra ao desapropriar os cananeus. E na segunda parte do livro, isso está na primeira parte, na segunda parte do livro, o livro vem trazendo de Josué como é que Israel tomou posse e colonizou, mas muita coisa ficou sem ser tomada, muitos habitantes ficaram sem ser expulsos, como era o plano de Deus. Essa complexidade não foi uma coisa simples, foi complexa, e ela ilustra também aqui, eu achei linda essa comparação, o processo da salvação. Assim como Israel, nós também não podemos fazer nada para obter e conquistar a nossa salvação. Tudo que é necessário para sermos salvos, o Senhor já nos ofereceu por meio do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus. Portanto, a salvação é um presente de Deus para nós. É um presente, assim como a terra foi uma dádiva para o povo de Israel, fundamentada no seu relacionamento com Ele, com a divindade, com Deus, com Jeová. Da mesma forma, a salvação é um presente de Deus para nós. Da mesma forma que os israelitas poderiam desfrutar desse presente divino, e para que pudessem desfrutar é necessário que assumissem
responsabilidades que vinham com a terra prometida. Da mesma forma, para podermos desfrutar da salvação, nós também assumimos responsabilidades que vêm com a dádiva, não para obter a salvação, mas como consequência natural de recebermos esta bênção maravilhosa da salvação. E essa dinâmica de receber a promessa, tomar posse e exercer com responsabilidade o domínio da terra, ela é semelhante, mais uma vez ele enfatiza, ao processo da santificação que nós vivenciamos. Recebemos a salvação de Deus e, conectados com Cristo, permanecemos em Cristo e, pela graça de Cristo, nós nos tornamos obedientes, cumpridores dos mandamentos de Deus, obedecendo não porque temos força, temos capacidade, mas porque Cristo nos capacita, nos oferece o seu Espírito, nos dá a sua graça e dessa maneira desenvolvemos a responsabilidade de vivermos diante do Senhor. E desta forma, colocamos aqui um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde vamos estudar dois conceitos muito lindos do Antigo Testamento e que são mencionados, são citados também no Novo Testamento, mas eles são encontrados no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, capítulo 25, primeiramente os versos 1 a 5, depois os versos 8 a 13. Nos versos 1 a 5, nós vamos encontrar o conceito do ano sabático da terra. O povo de Israel deveria trabalhar a terra por 6 anos. O 7º ano eles deveriam descansar. E tudo aquilo que a terra produzisse naturalmente não deveria ser colhido, deveria ser deixado para sustento dos pobres. Deus prometeu que daria a eles sustento com o 6º ano de colheita. Eles teriam colheita para o 6º ano, para o 7º ano e até que as colheitas do 8º ano produzissem. Então, praticamente 3 anos. E com isso eles também desenvolviam um senso de dependência de Deus, desenvolviam altruísmo, respeitando as pessoas mais pobres, repartindo com aqueles que necessitavam. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito era o ano do jubileu. O ano do jubileu previa que, passados 49 anos, o ano de número 50, o 50º ano, a terra estaria desfrutando de um período de liberdade. Todos aqueles que haviam, por alguma razão, que tiveram a necessidade de negociar suas terras, eles a receberiam de volta. E se alguém, por má administração de recursos, tivesse que se vender como escravo, eles também ficariam libertos nesse ano. E nesta forma, este ano, o ano da liberdade, o ano do jubileu, era uma estratégia de Deus para que as coisas não houvesse um domínio de uma classe sobre outros. Todos começariam novamente, todos teriam oportunidade de começar novamente. A forma como a terra foi distribuída, diz o autor, nos ajuda a entender melhor a intenção que estava no coração de Deus. Como nosso Pai Celestial, Ele queria que seus filhos fossem generosos com aqueles que estavam em dificuldade, permitindo que a terra sustentasse a todos a cada 7 anos. O ano sabático aplicava a ideia do descanso do sábado numa escala maior. Além de valorizar e encorajar o trabalho árduo, duro de cada ano, a propriedade da terra também exigia que as pessoas se respeitassem uns aos outros, cuidassem uma das outras, especialmente em tempos de privação e dificuldade. O ano do jubileu, no dia do seu sermão, da sua mensagem ali na sinagoga de Nazaré, Jesus aplica a profecia de Isaías 61 com respeito ao Messias, e quando ele menciona que era chegado o ano aceitável do Senhor, ele estava falando do ano do jubileu. O ministério do Messias foi tratado por ele como sendo o anúncio de um tempo de libertação. Jesus começava esse exercício de libertação vindo ao mundo. Essa libertação ela seria consumada na cruz e com isto a garantia de que um dia Jesus retomaria o domínio desta terra. Que figura de linguagem, que exemplo mais maravilhoso. No fundo, todas estas leis, a lei do ano sabático, a lei do jubileu, elas transmitiam verdades importantes sobre o propósito do evangelho: eliminar divisões entre ricos e pobres, entre empregados e empregadores, entre privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos,
igualmente necessitam da graça de Deus. Infelizmente, Israel, ele não seguiu esse padrão. Ellen White escrevendo aqui, deixa eu localizar, no Patriarcas e Profetas, na página 468, nós vamos encontrar aqui na lição do professor, que tem o comentário, ela diz o seguinte: como no ano sabático não se devia semear nem colher, e tudo que a terra produzisse devia ser considerado como propriedade lícita dos pobres. Certas classes de escravos hebreus, todos os que não recebiam liberdade no ano sabático, ficavam livres. Até o ano sabático ficavam livres. O povo devia ser impressionado com o fato de que a terra tinha a permissão de possuir por algum tempo que ela era de Deus. Eles tinham que se atentar para esse fato, que essa permissão que Deus lhes dava para possuir a terra era um testemunho de que Deus era o legítimo proprietário. E Deus desejava que se tivesse uma consideração, portanto, como legítimo proprietário, uma consideração especial com os pobres. Eu fiquei pensando que tipo de aplicação nós podemos fazer hoje em relação à nossa vida, às nossas propriedades, para que nós possamos desenvolver um espírito de generosidade e de altruísmo. Eu entendo, irmãos, que Deus nos dá, além do dízimo, que era também um dever nos dias do Antigo Testamento, Deus nos dá a oportunidade de sermos generosos em nossas ofertas, distribuindo os nossos recursos para sustento da nossa igreja local e também contribuindo para a necessidade, para suprir as necessidades dos mais pobres. Ellen White chega a sugerir que nós deveríamos ter um fundo pessoal, separar um fundo pessoal para os pobres. Quando estudamos uma lição sobre mordomia algum tempo atrás, eu aprendi esse conceito e, pela graça de Deus, minha esposa e eu temos procurado colocar isso em prática. Do nosso montante de ofertas, nós separamos um percentual que chamamos de fundo para os pobres, para ajudar pessoas necessitadas. Eu acredito que esta é uma maneira que Deus nos permite usufruir e desfrutar para que possamos, assim fazendo, desenvolver esta generosidade, o altruísmo e contribuir para diminuir o sofrimento daqueles que enfrentam lutas e dificuldades. E desta maneira, fechando aqui a lição da quarta-feira, pomos um ponto final. Avançamos para a lição da quinta-feira, que vai fazer uma conexão muito linda com a restauração da terra. Aqui vários textos são apresentados e nós vemos que Deus havia deixado muito claro que se houvesse a quebra da aliança, a terra, que era um presente de Deus, que era uma dádiva de Deus, e os israelitas, o povo de Israel, que recebeu esta dádiva sem merecimento, sem fazer por merecer, eles a perderiam. E foi o que aconteceu. Em épocas diferentes, seja os reinos do norte, que foram levados cativos, houve mistura de gente e saíram da terra prometida, depois os povos do sul que foram para a Babilônia, as tribos do sul que foram para a Babilônia. Nas duas situações os israelitas perderam, mas havia uma promessa da volta, de um remanescente voltando do exílio de Babilônia, e os israelitas, eles não só enfrentaram, diz aqui o autor, a realidade de perder as suas raízes, mas também a promessa do seu relacionamento com Deus, que se concretizava se fossem fiéis na terra, ela não estava condicionada ao limite físico. Por isso que eles clamaram a Deus no exílio e Deus os ouviu. E Deus planejou, por profecia dada a Jeremias, que eles não ficariam lá mais do que 70 anos. E foi assim que aconteceu. Quando confessaram seus pecados, quando se arrependeram, quando buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta à terra natal como um sinal da restauração da aliança. Deus ainda era o mesmo Deus lá no exílio, lá no cativeiro, mesmo quando eles não tinham mais a posse da terra. A promessa de Israel possuir a terra para sempre era condicional. Era condicional. Estava condicionada a fidelidade de Israel à aliança. Da mesma forma, a promessa de um reassentamento, a promessa de prosperidade na terra após o exílio,
dependia de determinadas condições. Ao mesmo tempo, os profetas do Antigo Testamento, eles apontaram para uma restauração que seria trazida pelo futuro rei descendente de Davi. Essas promessas do restabelecimento, essa grandiosidade, ela se concretizaria na vida, morte e ressurreição de Cristo, em quem se cumprem todas as promessas dadas ao antigo Israel. Embora, irmãos, amigos, o Novo Testamento não mencione diretamente a terra prometida, diz o autor, no Novo Testamento nós encontramos que as promessas de Deus, elas se cumprem, elas se realizam em Jesus Cristo e por meio dele. Textos como 2 Coríntios 1:20, Romanos 15:8 confirmam isso. Assim, à luz de Cristo, a terra prometida, ela é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora como na eternidade. Vou pedir para a produção colocar aí o texto de Efésios 2:6, um texto lindo que dá um sentido a estas palavras que o autor está dizendo. Efésios 2:6 diz assim, vamos pôr o 5 e o 6 para ter mais sentido. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo nos deixa muito claro que, estando nós mortos, recebemos vida de Cristo. Mortos em pecados, ele nos deu vida em Cristo, porque pela graça somos salvos. E com a ressurreição de Cristo, ele nos garante a promessa da eternidade, nos faz assentar, desde o momento que aceitamos essa promessa, nos lugares celestiais. Que aplicação linda, maravilhosa que o autor faz. O cumprimento final, e aqui os nossos olhos são elevados para a eternidade, o cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida, ocorrerá na nova terra. E aqui os nossos olhos são postos na eternidade, livre do pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de que Cristo voltará. É a volta de Cristo que garante para nós, que consuma, que garante, que reivindica esse direito. E após um período de 1000 anos no céu, então Cristo vai estabelecer seu reino aqui na terra, mas numa terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas. Que cenário lindo, que aplicação bonita, que coisa maravilhosa. E desta maneira, com esta promessa, pensando na terra restaurada, quando Deus vai renovar essa terra, quando já não teremos mais raiz e nem ramo do pecado, quando estaremos vivendo na presença de Deus e todos os salvos nesta terra restaurada, retomando, é como se o Éden fosse novamente retomado. Com esta certeza, com esta alegria, nós colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Na lição da sexta-feira, nós temos 2 parágrafos de Ellen White. Eu vou pedir que a produção coloque para nós o segundo, que é um pouco menor, do Grande Conflito, página 558, diz assim: na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria. Hebreus 11:14-16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. E agora que frase mais linda! Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Que coisa mais linda, que promessa maravilhosa. Sabe, irmãos, eu confesso que nós falamos e pensamos pouco sobre a nova terra. Falamos pouco também sobre o que vai acontecer no milênio no céu, mas falamos muito pouco sobre a nova terra. Talvez porque não tenhamos tantas informações assim, mas a principal nós possuímos, que aqui será o nosso lugar de descanso livre do pecado. O autor trouxe 4 perguntas para reflexão. Eu vou trazer a primeira e a quarta. Primeiro, pense na terra prometida como um símbolo da vida abundante que Cristo prometeu a seus seguidores em João 10:10. Eu nunca havia pensado esta vida abundante de João 10:10 em relação à terra prometida. Pensei em desfrutar, sempre pensei em desfrutar um viver
abundante aqui, mas nunca na terra prometida. E ele nos convida a pensar nisso. Como os benefícios de viver na terra renovada, pensando no futuro, mostram as bênçãos da salvação. Essa é onde deságua, é onde termina, é onde se canaliza a salvação, esta terra prometida renovada. Segunda pergunta para reflexão: como a promessa da terra, da nova terra, pode se tornar parte do nosso futuro de forma real e também concreta, mesmo agora? Como nós podemos, de alguma forma, ser beneficiados pela promessa da eternidade já em nossos dias, já em nosso viver? Eu penso, irmãos, que quando nossos olhos estão postos na eternidade, nossas prioridades mudam, nossos valores mudam, a nossa conduta muda, o nosso relacionamento com a missão muda, o nosso relacionamento com o senso de urgência muda. Que Deus possa nos abençoar, que ao termos estudado esta lição sobre o valor, a importância da terra, o seu significado teológico, desde o Éden, os patriarcas peregrinos em promessa, Israel tomando posse, depois perdendo essa posse, retornando, o Messias vindo para restaurar estas promessas e apontando o nosso olhar para a eternidade. Que Deus possa nos abençoar. E desta maneira pomos um ponto final aqui na lição da sexta-feira e vamos convidá-los a uma oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por este estudo tão especial, por tão lindas e maravilhosas promessas. Que os nossos olhos possam estar postos na eternidade, Senhor. Que não achemos, jamais pensemos que este é o lugar do nosso descanso. Pai querido, abençoa este povo que acompanha a Sá Feliz, os que recebem o conteúdo, onde quer que estiverem. Dá-nos bênção, Senhor, para que os nossos olhos possam estar postos em Cristo Jesus e nas Tuas promessas. E desta maneira, Senhor, nós nos entregamos a Ti e renovamos o nosso compromisso de Te servir com lealdade. E o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. E até a próxima semana.